Oi, pessoal! Hoje a nossa conversa vai ser sobre o capítulo 37 do livro de Jó. É, é basicamente o Eliú falando, né? Quase um monólogo final dele. Exato. E ele usa a natureza de um jeito muito vivo para falar do poder de Deus pouco antes do próprio Deus aparecer na história. Isso. A ideia é explorar como esses fenômenos naturais, tipo trovão, neve, chuva, ilustram essa grandeza divina, que é meio misteriosa, né? E como isso contrasta com a nossa limitação humana. Tem um tom de reverência forte no texto. Um assombro quase. Sim, um assombro. O capítulo já começa com uma reação bem física, né? Com isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. O que será que ele quer dizer com isso? É medo puro ou tem mais coisa aí, tipo reverência? Olha, eu acho que é uma mistura. É aquela sensação de algo tão grande que abala você fisicamente, sabe? E o som ajuda muito nisso. Ah, o som. Sim, o texto fala do fragor, do trovão da voz de Deus. E que esse som se espalha por todo lugar, debaixo de todos os céus. E os relâmpagos cruzando tudo, é tipo a majestade de Deus que você pode ouvir e ver. É verdade. E não fica só no abstrato, né? Ele dá exemplos bem concretos desse controle divino sobre o clima. Parece quase um catálogo. É isso mesmo, um catálogo, uma boa palavra. Eliú vai listando. Deus manda a neve cair, fala para a chuva ser forte, aí o gelo se forma com o sopro de Deus. O sopro de Deus. Pois é, fala do frio que vem do norte, de como Deus carrega as nuvens, às vezes com umidade para a vida, às vezes com eletricidade, com relâmpago. A natureza ali é muito dinâmica. É palco da ação de Deus mesmo. E essa ação toda, ela tem um motivo no texto, certo? Não é só, tipo, Deus mostrando o que é forte e pronto. Não, não. Tem um propósito claro. O verso 7 é a chave aqui. Diz que Deus sela as mãos de todo o homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. A ideia é que esses eventos grandiosos da natureza servem para fazer a gente parar. Parar e reconhecer. E isso, parar e reconhecer algo maior. E o texto até diz para quê. Pode ser para disciplina, para cuidar da sua terra, quer dizer, para o sustento, ou por beneficência, por amor mesmo. É interessante pensar como um temporal, por exemplo, força todo mundo a parar o trabalho, né? Quase um convite para olhar para cima. Uma pausa forçada pela natureza. Faz sentido. E aí o texto muda um pouco o tom, né? Vem aquelas perguntas diretas para o Jó, mas que servem para todo mundo, na verdade. Exatamente. Ouve isto, ó Jó. Para e considera as maravilhas de Deus. E aí vem. Você sabe como Deus controla as nuvens? Como faz o relâmpago brilhar? Como as nuvens ficam lá em cima equilibradas? O que essas perguntas querem mostrar no fundo? Olha, elas são retóricas, né? Servem para esfregar na nossa cara, de um jeito respeitoso, claro, a nossa ignorância. A gente não entende essas coisas. O texto chama as nuvens de maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento. Então, o contraste é esse, o conhecimento total de Deus contra a nossa falta de compreensão. A natureza é a prova disso. E fica mais claro ainda quando ele compara a nossa fragilidade, né? A gente aqui, suando de calor, sofrendo com o clima, Enquanto Deus estende os céus, firmes como espelho de bronze fundido. Nossa, essa imagem do céu como metal fundido é muito, muito forte. é poderosa, né? Passa uma ideia de solidez, de imensidão, uma força que está completamente fora da nossa escala humana. E aí qual a resposta que Eliú diz que a gente tem para dar? A confissão de que a gente não consegue, né? Ensina-nos o que lhe diremos. Nada podemos ordenar por causa das trevas. Tipo, a gente não tem nem palavras, nem entendimento para falar com um poder desses. As nossas razões se perdem, né? Diante dessa imensidão toda, a gente fica meio no escuro. Exato. E o capítulo vai terminando falando dessa inacessibilidade de Deus. Fala de um resplendor de ouro vindo do norte, da terrível majestade divina. E usa aquela analogia do sol, né? Que ninguém consegue olhar para o sol quando ele brilha forte, depois que o vento limpa o céu. Isso seria tipo uma metáfora para a glória de Deus. Ah, sim, perfeito, exatamente isso. Assim como o sol forte queima nossos olhos, a glória de Deus seria insuportável para a gente ver diretamente. A conclusão do capítulo é bem direta. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos alcançar. Não dá para alcançar. É,
Ele é exaltado em poder, em justiça, em retidão. E tem um detalhe importante: não oprime. Isso é fundamental. Entendi. Então, esse passeio pelo capítulo 37 mostra a natureza como esse espelho do poder de Deus, um poder que a gente não compreende direito, que é misterioso e que, de certa forma, nos lembra do nosso tamanho, né? Exatamente. Nos coloca em perspectiva. E isso nos leva a uma reflexão final que eu acho bem interessante, baseada na última frase. Qual delas? Aquela que diz que Deus não faz caso de nenhum dos que são sábios de coração. Se o poder e a justiça de Deus são tão imensos, tão fora do nosso alcance, e se a resposta certa é a reverência, o que Eliú quer dizer com essa aparente rejeição aos sábios de coração? Boa pergunta. Que tipo de sabedoria está sendo criticada aí? Ou valorizada. Pois é, nesse contexto todo de poder e mistério, será que a verdadeira sabedoria, aquela que Deus considera, é justamente a gente reconhecer os limites do nosso próprio saber? Admitir que, no fundo, a gente não entende tudo? Fica aí pra gente pensar, né?